pouco antes de sair de casa e morar sozinha, eu procurei vídeos falando sobre como seria essa mudança, coisas que eu deveria saber, coisas que eu deveria aprender. E infelizmente eu não achei um vídeo como esse que eu estou gravando agora, 2 anos depois de estar morando sozinha. Os vídeos que eu achava eram, tipo assim, ou muito dramáticos, traumáticos, experiências, assim, péssimas, de pessoas que sofriam péssimas. Ou gente que, assim, já tinha um ótimo emprego, ganhava muito dinheiro, e o problema da pessoa era ter comprado uma mesa de 8 lugares que não cabia no apartamento. Então, assim, eram 2 realidades que se afastavam bastante da minha realidade. Eu acho, então, que esse vídeo vai ser um pouco mais pé no chão, onde eu vou compartilhar com vocês coisas que eu queria ter aprendido antes. Então, pra dar um contexto, eu tenho 21 anos, eu vim morar sozinha com 19 anos. Eu moro em uma cidade pequena, assim, mais ou menos, na região metropolitana de Porto Alegre, então no Rio Grande do Sul. Eu trabalho no comércio, então eu trabalho 6x1, trabalho 7 horas e meia por dia. E também crio conteúdo na internet, principalmente falando sobre a religião, mas hoje focando um pouco mais na vida adulta, normal, como eu é. Esse vídeo vai ser separado em 5 ou 6 partes, falando sobre coisas mais práticas como finanças, segurança, enfim, mas a parte que eu mais gosto é a parte onde eu falo sobre saúde mental, porque é um tópico que vai nos atingir muito quando a gente vai morar sozinho. Espero que vocês gostem e compartilhem também com outras pessoas que vão achar esse vídeo útil. A primeira coisa que eu aprendi quando eu vim morar sozinha, que eu aprendi na verdade um pouco antes, é que nem todo mundo sonha com o dia que vai sair de casa ser independente. Não era o meu sonho, por exemplo. Então tem pessoas que saem de casa porque são expulsas, porque estão num ambiente familiar tóxico, violento, ou... enfim, existem inúmeros motivos. E é bom ter em mente o motivo que te fez sair de casa, porque talvez venha uma onda de arrependimento e aí a gente precisa ter certeza de que aquela foi a decisão, a melhor decisão possível naquele momento. Finanças é uma grande parte da nossa vida, infelizmente, porque eu acho um saco ter que me preocupar com dinheiro, mas é a nossa realidade. O que as pessoas falam em vídeos sobre morar sozinha é que a gente tem que ter uma poupança de pelo menos 6 meses de gastos por caso de você ficar desempregada. Nem sempre é possível seguir isso, porque como eu falei, nem sempre a gente vem de um lugar super estruturado, a gente teve tempo pra alimentar esse sonho. Quando a gente começa a lidar com dinheiro, com as nossas próprias contas e despesas, é normal errar, mas é muito bom ficar atento aos erros para não cometer eles de novo, porque com finanças e num país como o Brasil, a gente vai se atolando cada vez mais e isso vai gerar uma bola de neve bem desconfortável e difícil de lidar depois. Como a maioria das coisas que eu vou falar aqui, o importante é tu encontrar uma forma que funcione pra ti, que tu consiga ter controle dos gastos. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela só gasta no débito. Ela usa o cartão de crédito só pra parcelar coisas grandes, como um celular, um presente um pouco mais caro pro namorado, coisas assim. Mas ela compra comida, por exemplo, tudo no débito. Eu, depois de ter errado um pouco, prefiro usar o crédito. Então eu consigo, na minha concepção, né, consultar sempre os meus gastos. Já tá incluso, assim, no meu planejamento do mês, quanto que eu vou gastar de Uber, por exemplo, que eu também coloco no crédito. Então eu prefiro assim, eu compro comida, compro coisas pra casa, tudo no crédito. Um erro que eu cometi foi ter mais de um cartão de crédito e usar mais de um cartão de crédito. Foi isso que me deu um baque, assim, no ano passado. Então, quando tu tá usando um cartão de crédito, geralmente quem usa débito tem um cartão de débito e um cartão de crédito pra coisas emergenciais ou compras grandes. Quem prefere usar o crédito, eu acho que é no bom máximo ter 2. Um pra compras, assim, de dia a dia e outro pra eventualidade de precisar parcelar alguma coisa um pouco maior também, que precisa de mais limite. Mais que isso, já acho furada. Já vai colocar o nome no Serasa, melhor evitar. Eu não sei se isso é uma coisa que eu aprendi, mas é com certeza uma reflexão que eu gosto de trazer pra essa conversa, que é muito difícil controlar os gastos, mas principalmente guardar dinheiro nos primeiros anos morando sozinho, porque a gente, por exemplo, nós mulheres não somos igual as nossas mães que já tem bastante roupa, que já conseguiu comprar maquiagem, sapatos, coisas pra casa, então a gente tá sempre precisando comprar mais alguma coisa. Isso vai dificultar bastante guardar dinheiro, então eu tava me culpando muito no começo por não conseguir guardar dinheiro, mas quando eu percebi que eram coisas que eu ia precisar comprar de qualquer forma, pelo menos eu não senti tanta culpa quando eu não conseguia guardar, sei lá, R$500 no mês. E também por conta de uma nova liberdade que a gente tem agora, de poder sair com os amigos, de poder comprar coisas que, sei lá, na casa dos nossos pais a gente não podia, de poder comer coisas diferentes.
Então é uma nova fase da vida, daí vai da pessoa, né? Se ela quer experimentar essas novas coisas com responsabilidade ou se ela vai querer realmente priorizar guardar dinheiro. E vai ser bem mais difícil guardar dinheiro no começo da vida, agora, do que daqui a 5 anos, quando a gente já estiver mais estabilizados. Planejamento financeiro é uma coisa que evidentemente é ótimo ter, mas que não vai ser 100% fiel à realidade, porque tu planeja gastar R$400 com alimentação, mas às vezes tu não pensou que a comida ia aumentar de preço, que ia ter uma promoção e tu ia querer comprar vários itens, que tu ia sair com os amigos e gastar R$40 num restaurante, coisas assim. Então é bom ter um planejamento, mas deixa sempre uma brecha assim pra esses imprevistos e gastos assim que não estavam bem no plano. Outra coisa muito importante pra nós que estamos começando a nossa vida é conseguir, não sei, né, depende também de cada tipo de emprego, mas assim, conseguir mais de uma forma de conseguir dinheiro. Eu, por exemplo, consigo ganhar dinheiro com criação de conteúdo. O meu noivo tem o emprego dele, mas também trabalha por fora fazendo edição de vídeos, trabalhando com música. Então é muito bom ter mais de uma fonte de renda, porque a gente consegue aumentar a nossa grana no final do mês. Um trabalho que tu conseguir, aproveite qualquer oportunidade de crescer dentro da empresa, porque já é outra função que tu já pode colocar no teu currículo e tentar uma vaga que paga mais em outra empresa. Não necessariamente pra ficar na mesma empresa, mas, entenderam? Novos horizontes, novas funções, salário mais alto. Não abandone os estudos também. Eu fiz um semestre de uma faculdade quando eu tava na casa dos meus pais ainda, e eu não me adaptei, não curti, não sei lá. Então eu mudei, mas eu continuo estudando. É um pouco mais difícil estudar quando a gente tá trabalhando e morando sozinha, bastante, mas vale a pena. E assim, não precisa ser uma faculdade, talvez, mas assim, fazer cursos, aprender a fazer uma outra atividade que possa render lucro, coisas assim, úteis. Rotina e organização. Eu já fui o tipo de pessoa que consome muito conteúdo de rotina, organização, produtividade, motivação. Queria estar fazendo alguma coisa útil cada hora do meu dia e quebrei a minha cara. Sobre rotina e organização, o que importa é o que funciona pra mim, o que funciona pra ti, porque as pessoas têm ritmos diferentes, têm manias diferentes, têm costumes diferentes, formas diferentes, velocidades diferentes de fazer as coisas. Então, tenta várias coisas, assim, tenta fazer uma semana, uma rotina, mas tem que ver o que funciona pra ti. Não tem muito segredo nisso aí também. Pra algumas pessoas, ter horário pra tudo é uma coisa que ajuda. Pra mim, ter horário pra tudo é uma coisa que me deixa um pouco nervosa. Eu gosto de dividir o meu dia por turnos. Então, eu trabalho das 11 da manhã até as 9h30 da noite. Então eu penso, eu consigo fazer uma coisa de manhã. Eu prefiro limpar a casa de manhã. Então eu tenho esse período da manhã pra fazer alguma coisa, o período da noite pra fazer outra. Eu prefiro estudar de manhã e limpar a casa de noite. Às vezes eu inverto a ordem, às vezes eu tenho que fazer outra coisa. Eu tiro, por exemplo, a noite ou o dia pra gravar conteúdo. Então, depende realmente bastante. Eu gosto de ter uma rotina bem flexível. O cuidado com a casa também. Eu não priorizo, por exemplo, ter a casa 100% impecável o tempo todo. Eu prefiro ter a louça limpa, o banheiro limpo e o chão limpo. A mesa geralmente não tá vazia, as minhas roupas geralmente não estão perfeitamente arrumadas, mas pra mim o importante é isso e é assim que eu consigo me organizar pra fazer outras coisas. Na parte de limpeza eu aprendi algumas coisas também bem úteis. Acho que a principal delas é varrer o chão com rodo. Isso mudou a minha vida. Agora eu quase nunca varro, assim, só quando tá os gatos derrubam alguma coisa, eu passo a vassoura, depois eu passo o rodo, mas geralmente é o rodinho mesmo que limpa tudo. E também passar a primeira mão assim de pano no chão com água quente pra tirar a sujeira que ficou de alguma coisa que caiu no chão. Enfim, comprei também alguns produtos bem cheirosinhos pra dar uma coisa assim, que cheiro bom quando eu chego em casa, maravilhoso também. E aí vai, tem gente que prefere ter um dia pra lavar roupa, um dia pra fazer comida, um dia pra limpar o chão, mas assim, vai de cada um. Produtividade também 90% é mito. A gente tem que saber o que é a prioridade. Então a minha prioridade, por mais que eu queira, por exemplo, passar no vestibular, a minha prioridade é o meu trabalho. Então eu tenho que estar pronta às 11 horas, eu tenho que ficar lá até as 9h30. Outras prioridades pra mim também é dormir bem e comer bem. O restante das coisas ainda são muito importantes pra mim, mas se eu tiver que abdicar de alguma coisa, não vai ser do meu emprego ainda. Segurança é importantíssimo, principalmente se quem tá morando sozinha é uma mulher jovem.
já ouvi histórias de pessoas da minha família que sofreram, assim, umas situações, no mínimo, desconfortáveis, talvez um pouco criminosas também. Então, uma coisa que eu aprendi desde que eu saí de casa é, quando tu vai morar numa casa alugada, tem que trocar a chave da porta. Conhecer também os arredores da casa pra saber como é, quem é que mora ali perto, que tipo de estabelecimento tem ali perto. Agora, por exemplo, eu moro bem no centro da cidade, então eu acho muito mais seguro do que quando eu morava num bairro mais afastado, que eu não tinha nem coragem de conhecer os vizinhos. É melhor, eu escrevi isso aqui exatamente assim, é melhor ser mal educada do que virar estatística. Eu sinto que se espera que mulheres jovens sejam educadinhas, assim, passivas, tímidas, mas não dá pra ser assim se a gente tá morando sozinho e a nossa segurança depende de nós mesmas. Então, melhor não falar com ninguém, melhor não conversar com o vizinho, melhor responder só, assim, curto e grosso do que ficar dando papo, e aí pode dar ruim também. Uma coisa que meu pai me ensinou é cuidar muito bem dos nossos horários. Meu pai fazia isso direto e era um homem de 45 anos. Eu tento não sair sempre no mesmo horário, não voltar sempre no mesmo horário, não voltar nem pelo mesmo lugar também. Assim, só pra sentir que eu tô fazendo uma coisa pra não... Não sei se vocês estão entendendo, mas eu não sei explicar melhor do que isso. Mas assim, quando eu puder dar uma trocadinha no horário, vir assim, voltar pra casa num horário meio desavisado, só pra ficar esperto, entendeu? Outra coisa que minha mãe me ensinou também, na rua, se vier alguém atrás de ti, não sei o que, que horas são, não sei que horas são. Sou super a favor também de fazer caridade, né, assim, ajudar as pessoas, situação de rua, mas se for homem eu saio correndo, não sei, não olho, passo reto, porque tenho medo, infelizmente. E minha mãe sempre disse, na rua, grita e corre, se tem algum problema, grita e corre, sai correndo, melhor ser louca do que virar estatística. Bom, essa parte sobre resolver BOs é a parte que eu menos gosto e é a parte que eu ainda tenho que melhorar bastante, porque é um saco. A maior parte das vezes eu prefiro conviver com a consequência do negócio do que ir lá resolver. Infelizmente, assim, defeito meu, mas não é pra fazer isso. Os BOs sempre estão nos esperando, faz parte da vida. Eu preferia que não fizesse, mas não faz muita diferença também. Então, assim, tem plano de saúde? Quais hospitais que aceitam? Não tem plano de saúde? Como é que usa UPA? Como é que faz cadastro no hospital? Conta de luz também, tá no teu nome? Conta da água tá no teu nome? Tá no nome de quem? Quando tu se mudar, vai continuar no teu nome, a pessoa vai usar no teu nome. Sempre ter contrato de aluguel. Sempre ter remédio em casa. Na verdade, assim, sou a favor de um kit. Remédio pra anti-inflamatório, remédio pra cólica, remédio pra dor de cabeça, pra gripe. Deve ter mais alguma coisa que eu não tô sabendo agora. Mas, assim, é muito bom ter. Nas farmácias, esses aí mais comuns são bem baratos também. Resolver coisa em banco eu acho até um pouco mais fácil do que resolver o resto, porque no banco sempre tem alguém pra te auxiliar ali. Pelo menos eu, aqui morando de novo na cidade pequena, sempre fui bem atendida e resolveram os problemas de forma bem rápida nos bancos. Em todo o resto, não muito. Instalação de coisa também é uma coisa que eu acho um saco. Por exemplo, eu tô uma semana pra instalar uma máquina de lavar, mas assim, a gente tem contato aqui de um senhor que faz essas coisas assim. Tá bom, faz pra minha sogra, faz pros vizinhos. É bom ter alguém assim, né? Se vocês tiverem, vai facilitar bastante. Se souber, tu mesma instalar as coisas, melhor ainda. Queria. Entrando também agora no trabalho, mas aí na parte de BOs, leiam a CLT. Talvez assim, não precisa ler do começo ao fim, mas pega os tópicos mais importantes e conheça seus direitos, né, se tu é CLT. Por exemplo, quando tu pega atestado no hospital, é que eles contaram teu salário? Não. Como é que funciona férias, 13º, rescisão, contrato de 3 meses de experiência, coisas assim, sabe? É muito bom saber isso. A gente nunca sabe que tipo de problema pode acontecer numa empresa, quando tu tem o direito de abrir um processo contra a empresa. Então assim, é bom conhecer pelo menos os direitos pra daí tomar uma decisão baseada naquilo. Quando tu encontrar um trabalho estável, tranquilo, não faz com que isso te impeça de mandar currículo pra lugares melhores. Então, talvez você trabalhe no comércio, assim como eu, não pare de mandar currículo, assim, pra trabalhos de segunda a sexta, com uma carga horária mais sustentável, talvez um lugar mais perto da tua casa, que ofereça melhores benefícios, um maior salário. É sempre bom a gente estar procurando crescer. Como eu falei antes também, aproveitar cada oportunidade de crescer dentro da empresa, mesmo que, assim, a mudança não venha na tua folha de pagamento, é bom conhecer novas funções, exercer novas responsabilidades. Não se mate por trabalho. O meu pai me ensinou isso, amigos meus ensinaram isso também. Eu não vi, daí eu me ferrei também. Mas tá passando mal? Vai no hospital. Não tá se sentindo bem? Tá com problemas
vai no hospital, pega assim um dia pra dar um jeito, assim, sabe? Pra trabalhar, a gente precisa estar com o mínimo de saúde física e saúde mental. Se a gente não tá nem com o mínimo, que tem alguma coisa errada e não vale a pena trabalhar doente. Outra coisa muito importante em relação ao trabalho é conseguir encontrar um equilíbrio entre a vida no trabalho e a vida fora do trabalho, antes ou depois do trabalho. Então, às vezes, sair com os amigos é uma coisa um pouquinho cara, mas vale tanto a pena porque a gente percebe que tem mais pra vida do que só trabalhar. Ainda mais, assim, eu trabalho eu trabalho 7 horas e 20 por dia, só que o intervalo é muito comprido, então eu passo praticamente o dia inteiro no trabalho. Faz pouco tempo que eu consegui encontrar um equilíbrio, assim, de conseguir fazer outras coisas, me animar por outras coisas, ter experiências diferentes, voltar a falar com amigos, assim, coisas fora do trabalho, porque isso me motiva a trabalhar melhor, trabalhar bem e deixa minha cabeça muito mais equilibrada, muito mais tranquila. O trabalho não pode ser a nossa vida, ele tem que ser um meio pra gente bancar a nossa vida, no máximo isso. E outra coisa que eu comecei a implantar na minha vida também, e comecei a falar pros meus amigos fazerem, que trabalham comigo, é ter outro projeto, passar num concurso, estudar para um vestibular, criar conteúdo na internet, vender bolo. E aqui eu não tô falando necessariamente de coisas que vão te dar dinheiro, mas de coisas que a gente possa aproveitar o processo. Então, estudando vestibular, eu gosto de estudar, uma coisa que me anima, uma coisa que me deixa feliz quando eu acordo assim de manhã. Não, hoje eu vou conseguir estudar tal e tal matéria. Tô falando mais em sentido de aproveitar o processo e ter outras coisas que a gente consiga aproveitar e construir, que não sejam só o trabalho. A alimentação. Eu acho que aqui a gente pode falar sobre alimentação e prática de esportes. São duas coisas que eu faço com primor, com excelência? Não, mas são coisas que eu tô conseguindo melhorar e implementar na minha vida, porque é o básico, o clichê que todo mundo fala, mas que a gente demora pra colocar em prática, e quando a gente põe em prática, a gente percebe que é clichê porque as pessoas estavam certas, faz sentido, faz bem. Então aqui tem os 3 pilares, né, que as pessoas falam sempre, que é prática de esportes, uma boa rotina de sono e uma boa alimentação. A alimentação é um investimento, porque comer bem hoje, comer saudável, não é uma coisa barata. Também é um exercício, porque como a gente trabalha muito e isso toma muito do nosso tempo e da nossa energia, a gente quer comer uma coisinha assim, eu quero comer um docinho todo dia, eu quero tomar refri todo dia, porque eu posso e porque eu mereço. Mas eu comecei a pensar, tipo assim, tudo bem, pode ser que eu mereça ser mimada assim um pouco depois do trabalho, tomar um sorvetinho e tal, mas o meu corpo merece nutrientes, merece proteína e merece uma boa alimentação, merece bastante água. Então, pensando por esse ângulo, eu consegui mudar bastante coisa, porque eu sou uma pessoa também que naturalmente gosta bastante de comida de verdade, sabe? Desde sempre, assim, eu gosto de comer arroz, feijão, carne, massa, bastante salada, e eu sempre gostei muito de tomar suco natural ou integral, e eu tava tomando muito refrigerante e comendo muito mal, tipo, comendo muita miojo e coisas assim congeladas, porque era muito mais barato e eu não tinha no momento, tipo, no primeiro ano que eu morei sozinha, muitas condições de comprar carne, por exemplo, toda semana. Então é uma coisa que eu tô conseguindo fazer agora e que eu vejo realmente a diferença. Então, geralmente, eu tiro a minha folga ou um dia que eu chego um pouquinho mais cedo em casa pra cozinhar um prato principal, tipo, fazer uma carne com legumes. Eu deixo ele pra semana. Não que dure a semana inteira, mas dura uns 3, 4 dias, talvez, porque eu faço uma porção pequena e bastante salada. Então, eu diferencio a salada e mantenho o prato principal. Eu comecei a comprar também aqueles suquinhos de polpa congelada, polpa de fruta congelada, e eu bato também e tomo no meu intervalo. É muito bom, eu vejo realmente a diferença. Um exercício pode ser, assim, sair 2 vezes por semana pra correr, fazer musculação em casa, fazer pilates, fazer alguma coisa que a gente consiga aproveitar também, que não seja só obrigação. E dormir bem, aquele negócio, não ficar mexendo no celular até tarde, ter hora pra dormir e pra acordar, coisas que vão só nos fazer bem, mas que é difícil fazer porque a gente tá acostumado a ter estímulos positivos o tempo todo. Enfim, falando sobre alimentação e tal. Saber onde comprar as coisas faz muita diferença aqui. Eu faço isso? Não. Mas aqui é mais difícil porque não tem feira aqui. Eu tava acostumada a comprar, por exemplo, coisas de feira em feira. Aqui não tem feira, eu me perco um pouco. Então, se não tem, assim, muitas opções de variedade, assim, de estabelecimentos, saiba pelo menos os dias em que comprar cada coisa. Por exemplo, esses dias eu peguei uma carne que tava muito barata no mercado que eu trabalho, tava R$21,80 o quilo da carne. Já peguei 1 quilo aí pra mim, o suficiente pra ficar umas 2 semanas comendo. Foi incrível, eu nunca gastei tão pouco com carne. Dia de feira também é o único dia que eu compro fruta, daí eu compro já pra semana inteira. E um erro que eu cometi, que eu não quero que vocês cometam também, é de comprar muita coisa, porque eu sou uma pessoa só, eu como pouco. Então as coisas estragavam e meu dinheiro ia pro lixo. Saber quanto a gente come também é
uma coisa importante. Isso que eu falei também sobre fazer comida pra semana inteira funciona pra algumas pessoas, pra outras não. Tem gente que não consegue comer comida requentada. Pra mim isso não é um problema. Tem gente que consegue fazer marmita pra semana inteira, pra 2 semanas pro mês inteiro. Uma coisa que eu ainda não consigo fazer ainda, mas eu quero tentar. É bom também estudar a frequência com que você vai comprar comida. Eu compro uma vez por semana, que é sempre um dia de feira, que é o que eu mais vejo diferença no preço. Então eu tento gastar assim uma quantia por semana naquela compra maior da semana. E eu deixo um dinheirinho assim pra comprar uma água, uma bala, um picolé durante essa mesma semana. Então assim eu consigo controlar bem mais o quanto que eu gasto. Porque uma vez eu gastei acho que uns 300 reais, eu acho, uma compra pro mês inteiro. E durou mais que o mês inteiro. E eu me senti bem perdida porque eu precisava comprar algumas coisas. Assim, foi bem complicado pra mim. Então pra mim o que funciona é comprar semanalmente. Tem gente que faz uma compra grande pro mês e vai comprando durante a semana coisas frescas. Mas também daí vai de cada um. Eu trabalhei também, além de mercado, eu trabalhei em farmácia. E foi aí que eu aprendi mesmo a cuidar das promoções. Porque promoção geralmente é de produtos que estão com a data curta. Sim, promoção eu tô falando, não que baixou R$2, mas que baixou pra metade do preço. Geralmente é porque a data está curta, então a validade tá próxima. E aí tem coisas que eu prefiro não comprar com a data curta, porque eu sei que eu vou demorar pra comer. Então sempre que tiver promoção, até quando não tiver, mas assim, principalmente quando tiver promoção, lembra de ver a data de validade. Nesse mesmo assunto, nesse mesmo escopo da data de validade, tenha bastante contato com o mercado que tu mais compra, porque eu acho que vale muito a pena comprar em um mercado e fazer parte desses sistemas de pontos que eles têm às vezes. Eu participo de um também. E assim, não é que vai mudar a tua vida, mas um desconto assim de 3, 5 reais quando vai comprar, eu acho que faz diferença. Tem bastante coisa pra falar ainda, mas deixem aqui nos comentários se vocês estão gostando, coisas que vocês queriam ter ouvido antes também, e compartilhem esse vídeo com pessoas que querem, eu já estou morando sozinhas. Isso que eu tô falando agora de alimentação e coisa assim, se mistura um pouco com o que eu separei pra falar sobre saúde mental. Porque, obviamente, dormir bem, comer bem, fazer exercícios, mesmo que pouco assim, mas com alguma frequência, influencia na nossa saúde mental. Agora, eu, por exemplo, eu fui diagnosticada com ansiedade e depressão, tomando medicamento e tudo, mas eu sinto muita diferença quando o meu corpo tá bem alimentado, tá com bastante energia, pra aguentar o dia de trabalho, o dia de estudo, de responsabilidade da casa. Então essas coisas podem ser um pouco chatinhas, mas elas valem a pena. Então eu acho que eu vou terminar falando sobre isso. Se você tem algum problema, se tu tem algum problema assim de estresse, de choro incontrolável, de ter problema pra levantar da cama de manhã, essas coisas não são normais. É teu dever com o teu próprio corpo, assim, contigo mesma, buscar ajuda, buscar um diagnóstico e buscar tratamento. O médico vai falar as mesmas coisas que eu falei aqui sobre dormir bem, comer bem e fazer exercício, mas também vai te dar outros auxílios, por exemplo, direcionar pra um psicólogo, pra um psiquiatra, e dar medicamento. Medicamento é uma coisa que, às vezes, eu já senti vergonha de precisar tomar. E eu me sentia mal por precisar tomar, mas não tem muito o que fazer. Então é melhor aceitar isso, assim, de uma forma responsável e fazer o possível pra diminuir os sintomas. Tem algumas pessoas que têm esses problemas ou têm outros problemas e o trabalho é uma fonte de estresse. Pra outras pessoas, por exemplo, como foi pra mim, pode ser também uma coisa muito saudável porque nos faz interagir com outras pessoas. E aí criar conexões faz a gente se sentir menos sozinho e um pouco mais acolhido. Principalmente assim se forem conexões realmente um pouco mais profundas e de amizade, não só de coleguismo. Então isso pode nos ajudar. Encontrar pessoas assim que a gente gosta de passar tempo dentro ou fora do trabalho podem facilitar a nossa vida também. Uma coisa muito comum, tanto pra quem tem depressão quanto pra quem não tem, principalmente se a gente tá falando sobre morar sozinho, é sentir sozinho. Sentir solidão, sentir solitário. Eu não moro com o meu namorado, né? Nós somos noivos e ainda nós não casamos. Uma coisa que é essencial pra mim, morar sozinha, é ter bichinho de estimação. Então eu tinha uma gatinha, ela fugiu. No dia que ela fugiu, eu passei bem mal, mas logo nós conseguimos adotar 2 gatos. Se eu tivesse que morar sozinha, sem nenhum bichinho pra dormir comigo de noite, a história seria outra. Mais triste. Porque além de fazer companhia, essa coisa fofinha e tal, são seres vivinhos que precisam da nossa ajuda pra continuarem vivos, né? Então tem que trocar areia, tem que colocar água, tem que comprar ração. E isso muitas vezes foi minha motivação pra levantar da cama, quando eu tava bem mal. Conhecer os nossos próprios gatilhos é necessário demais também, porque conhecendo a gente, pelo menos identifica coisas que vão nos deixar mal e aí a gente já consegue procurar alternativas. As pessoas falam muito, nossa, porque o TikTok, não sei o que, mas assim, quando eu tô muito mal, eu não posso pensar no que me atingiu, porque se eu pensar, vou começar a chorar e não vou parar, eu entro no TikTok e me distraio aí até minha cabeça conseguir respirar e eu ficar ok. Então, cada um. Por isso que eu disse que às vezes vale a pena gastar um dinheirinho a mais e assim,
fazer uma coisa completamente diferente, sair dos lugares que a gente sempre tá, que é casa, trabalho, comer alguma coisa diferente, uma atividade diferente com pessoas diferentes ou com as mesmas pessoas, mas que saia desse mundo de trabalho e varrer o chão. E, bom, o último conselho que eu quero dar sobre solidão é um pouco mais teórico, eu acho, mas enfim. Aprender a aproveitar os momentos que nós estamos sozinhas pra fazer coisas que nos deixam satisfeitas e felizes. Eu não tô falando só de, tipo, deitar e assistir série a noite inteira, mas de limpar a casa ouvindo Taylor Swift, de tomar um banho, passar máscara no cabelo. Essas coisas fazem valer a pena o tempo que a gente tá sozinha, porque talvez tipo, com outras pessoas não ia dar pra fazer do jeito que a gente quer, ou como era na casa dos nossos pais, por exemplo. Alguns itens dessa pequena grande lista de coisas que eu aprendi, eu ainda estou aprendendo, ainda tô colocando em prática, mas eu espero que tenha sido muito útil, porque realmente é o tipo de vídeo que eu queria ter assistido antes de fazer essa loucura de vir morar sozinha. Eu acho que um conselho final realmente seria recomeçar diariamente, porque nós sempre queremos ter hábitos melhores e bons hábitos e barará de sempre, mas a gente começa e aí falha um dia e falha no outro e falha no outro e meio que desiste. Então, um bom hábito, ele é feito por um constante recomeço. A gente consegue reunir novas forças e seguir sempre em frente. É isso que nos faz crescer, é isso que nos faz amadurecer, é isso que nos inspira e faz a gente atingir níveis diferentes, níveis maiores na nossa vida. Enfim, esse vídeo fugiu bastante do que eu geralmente falo, mas era uma coisa que eu realmente precisava colocar pra fora e compartilhar com outras pessoas. Então, se foi útil, comenta aqui e compartilha com outra pessoa que também precisa bastante desses conselhos. Muito obrigada e até a próxima!